Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula anterior eu deixei alguns exercícios para vocês fazerem em casa, né? Lá na página 340 e 341, tá? Eu espero que vocês tenham feito e agora a gente vai corrigir eles, tá bom? Então abram lá na página 340. A número 9, ele fala assim, ó. A área de um quadrado é 60 centímetros quadrados. Determine a medida do seu lado na letra A e da sua diagonal na letra B. Na aula anterior, a gente descobriu algumas formulinhas, né? De como descobrir a área, o lado de um quadrado quando é dado a área e a diagonal do quadrado quando é dado a área também, né? Essas foram duas das formas que a gente descobriu. E tá aqui, ó. Quando a gente já tem a área de um quadrado, pra gente descobrir o seu lado, é só fazer. O lado é igual à raiz da área. Então, na letra A, é isso que ele pede, não é? Ele deu lá que a área é 60 centímetros quadrados e ele pede daí qual que é a medida do lado. Então, o lado é igual à raiz quadrada da área. Quem que é a área? É 60. Então, o lado é igual à raiz quadrada de 60. Tá? Aí, vamos fatorar aqui o 60. Vai dar por 2, vai dar 30. Dá por 2, dá 15. Dá por 3, dá 5. Dá por 5 e dá 1. Então, a raiz quadrada de 60 vai ser 2 raiz de 15, tá? Então, o meu lado vai ser 2 raiz de 15. Porque, ó, eu fiz a duplinha com 2, saiu pra fora. 3 vezes 5, 15. Então, o lado desse meu quadrado é 15. É 2 raiz de 15 centímetros, tá? Lembrem sempre da unidade de medida, que eu acabei de esquecer aqui. E qual que vai ser a diagonal desse meu quadrado? Letra B. A diagonal é raiz de 2 vezes o lado. Então, a minha diagonal é igual a raiz de 2 vezes o lado. Quem que é o lado? 2 raiz de 15. Certo? Então, a minha diagonal vai ser raiz de 2 vezes raiz de 15, raiz de 30. Então, vai ficar 2 raiz de 30. A raiz de 30 não tem como fatorar, tá? Então, a gente deixa ela desse jeitinho mesmo, tá bom? A número 10 fala assim: dado um cubo de volume 125 centímetros cúbicos, determine a medida de sua aresta, da diagonal e da área total da superfície. Bom, então para a gente saber a aresta de um cubo com o volume dado é igual a aresta é igual a raiz cúbica do volume. Então a letra A tá pedindo a aresta, não tá? Então a aresta é igual a raiz cúbica do volume. Qual que é o volume? 125. Então, raiz cúbica de 125. Vamos fatorar o 125, que vai dar por 5, que vai dar 25, que vai dar 5 de novo, que vai dar 5, 5 e 1. É raiz cúbica, faço o grupinho com 3. Então, a minha aresta, ela vai medir 5 centímetros. Certo? Letra B agora. A letra B pede a diagonal deste cubo. Então, a diagonal, ela é raiz de 3 vezes a aresta. Então, a diagonal é igual a raiz de 3 vezes 5, que é a minha aresta. Então, a minha diagonal vai ser 5 raiz de 3 centímetros. Certinho? Letra C agora, ele pede a área total da superfície. A área total da superfície é eu calcular cada um dos quadradinhos do meu cubo, né? Quanto que mede o lado desse quadrado? É a medida da aresta, não é? Que é 5 centímetros. Então, uma face, a área de uma das faces é igual a 5 ao quadrado, não é? Que vai dar 25. Só que a gente tem 6 faces no cubo, não é? Então, é só a gente fazer 6 vezes 25. Quanto que vai dar isso, ó? 6 vezes 5, 30, foi 3. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. Então, a área vai ser 150 centímetros quadrados. A área total da superfície, tá? É 150 centímetros quadrados. Corrijam aí que eu vou apagar e colocar a número 11.
Pessoal, a número 11 fala assim, ó. Considere um triângulo equilátero de lado medindo 6 centímetros. Determine a medida A de sua altura. Na aula passada, assim como aquelas formulinhas que a gente viu na questão 9 e 10, a gente também viu como que calcula a altura de um triângulo equilátero. Então, a altura de um triângulo equilátero é dado por essa formulazinha aqui. O lado dividido por 2 vezes a raiz de 3. Esse meu triângulo, ele tem 6 centímetros de lado, então a gente vai colocar a altura é igual a 6, que é o lado, dividido por 2 vezes a raiz de 3. Então a altura é quem? 6 dividido por 2, 3. Então vai ser 3 raiz de 3 centímetros. Tá? Essa é a altura. A letra B pede a área desse triângulo. A área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então vamos lá. Qual que é a base desse triângulo? Ele é equilátero? Tem todos os lados iguais? Fala que o lado é 6, então a base é 6. Então vai ser base vezes a altura, que é 3 raiz de 3, dividido por 2. É a área, tá? Vou pôr aqui o A de área. Então a área é igual 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2 dá 9. Então, é 9 raiz de 3 centímetros quadrado. Essa daqui é a área do nosso triângulo, tá? Aí, na número 12, ele fala assim, ó. O perímetro de um triângulo equilátero mede 24 centímetros. Determine a medida do seu lado. Um triângulo não tem 3 lados iguais? Se tudo vai medir 24, é só eu fazer 24 dividido por 3. E isso vai me dar 8, né? Porque 8 vezes 3 é 24. Então, o lado do meu triângulo vai ser 24 centímetros. Desculpa, 8 centímetros. Certinho? E a altura dele? Bom, só a gente colocar na fórmula da altura. Então, a altura é um triângulo equilátero, né? É 8 sobre 2 vezes a raiz de 3. Quanto que é 8 dividido por 2? 4. Então, a altura dele é 4 raiz de 3 centímetros. Então, tá aí a letra B. E a letra C, ele quer a área. Então, a área do triângulo é igual à base. Quem que é a base? 8 vezes a altura dividido por 2. 8 vezes 4, 32. Dividido por 2, 16. Então, a área vai ser 16 raiz de 3 centímetros quadrados. Certo? E aí, terminamos a 12. E agora a gente vai fazer a questão número 13, tá? Então, pausa aí o vídeo para corrigir e vamos para o número 13. A número 13, ela fala assim, ó. Letra A, resolva o problema a seguir. Letra A, ao atravessar diagonalmente um parque quadrado de lados de extensão de 1 km, então, ó, aqui tem 1 km e aqui também é 1 km, né? Porque ele é quadrado, aqui vai ter 1 km, aqui também, tá? Que distância a pessoa percorrerá a menos do que... Deixa eu voltar, gente. Ó. Ao atravessar diagonalmente um parque quadrado de lados com extensão de 1 km, que distância a pessoa percorrerá a menos do que se optar por dar a volta pelo contorno do parque? Bom, se a pessoa ela tá saindo daqui, ó, ela poderia vir até aqui e depois até aqui. Quanto que ela percorreria? 2 km, não é? Só que ela decidiu atravessar aqui na diagonal, tá? Pessoal, ó, eu tive que ir ali rapidinho, então, ó, aí deu uma travada aqui no vídeo, né? Então, ele tá falando assim, ó, então ele vai sair daqui, desse ponto, e vai vir até aqui. Se ele percorresse aqui, daria 2 km. Só que ele decidiu ir pela diagonal, então vai ser menos quilômetros. Aí ele pergunta ali, ó, ao atravessar diagonalmente um par quadrado e tal, quantos quilômetros, quanto que ele vai percorrer a menos
se optar a vir aqui pela diagonal, tá? Então, a gente sabe que vindo por aqui daria 2, vamos descobrir quanto que vai dar se ele for pela diagonal. A gente poderia fazer teorema de Pitágoras aqui e descobrir a hipotenusa, né? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é igual a isso aqui. Só que a gente tem a fórmula da diagonal do quadrado, que a gente viu que a diagonal é igual a... A gente viu lá na aula anterior que a diagonal é igual a raiz de 2 vezes L. Então, essa distância aqui, que é a diagonal, é igual a raiz de 2 vezes L. L é o lado, não é? O nosso L não vai ser 1, então é igual a 1 raiz de 2. Ou só raiz de 2 metros, tá? Então, se ele fosse dar volta no parque inteiro, o parque inteiro não, né? Se ele saísse daqui por aqui e fosse pelos lados, seria 2 quilômetros. Só que agora ele vai percorrer raiz de 2. Aí ele pede qual que é a diferença, né? Então, é só a gente fazer 2 menos a raiz de 2. A raiz de 2, ela é quanto? É mais ou menos 1,4, não é? Então, quanto que é? É aproximadamente 1,4. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, essa distância vai ser quanto? 2 menos 1,4 vai ser 600 metros, tá? Aqui é quilômetro, tá? Então, vai ser aproximadamente 600 metros que ele vai percorrer a menos se ele for pela diagonal, em vez dele dar volta aqui no parque, tá? Então, a letra A é essa, tá? 600 metros. A letra B fala assim: ainda considerando a situação proposta no item 13A, quanto tempo a pessoa economizará supondo que ela percorra 1 km em 12 minutos? Então, a gente sabe que 1 km ela vai fazer em 12 minutos. Então, quantos minutos ele ia demorar para chegar até aqui, ó? Não são 2 quilômetros? Aqui vai dar 12 minutos, aqui 12 minutos. Então, ele faria em 24 minutos, né? Então, 2 quilômetros ou 2.000 metros, que a gente vai colocar aqui, ele percorreria em 24 minutos. Só que ele vai percorrer quanto? 1,4 quilômetros, não é? Então, 1,4 quilômetros, que é 1.400 metros, ele vai percorrer em quanto tempo? Eu não sei, então eu vou chamar de x, tá? Agora a gente vai multiplicar cruzado, ó. 2.000 vezes x vai dar 2.000x. E 24 vezes 1.400 vai dar, vamos fazer aqui, 1.400 vezes 24, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 4, 0, 4 vezes 4, 16 foi 1, 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2. 6 mais 0, 6, 5 mais 8, 13 foi 1, 2 mais 1, 3. Então, vai dar 33.600. E aí, o x é igual a 33.600 dividido por 2.000. Posso simplificar isso aqui. Então, vai ficar 336 dividido por 20. E isso vai dar 16,8, tá? Façam uma conta aí, vocês já fizeram, deu 16,8. Então, ele vai levar 16,8 minutos para percorrer. Mas não é isso que pergunta. Ele pergunta quanto que ele vai economizar. Ele não ia percorrer, ele não ia levar 24 minutos? Então, 24 menos 16,8 vai ser igual a 7,2 minutos. Então, ele vai economizar 7,2 minutos para percorrer o parque inteiro, para percorrer a diagonal do parque, tá? Vamos fazer agora a número 14. A número 14 fala assim, ó. A área de um círculo mede 20 π centímetros quadrados. Determine a medida do comprimento da circunferência desse círculo. Bom, então eu sei que a área, a fórmula da área é qual? Πr ao quadrado. Ele tá falando que essa área é quanto? 20 π, não é? Então, quer dizer que o meu raio é quem? Ó, o π tá aqui, o meu raio ao quadrado, então, é 20, não é? Então, eu sei que o meu raio ao quadrado é igual a 20. Então, quem que é o meu raio?
é a raiz de 20, certo? Raiz de 20, então, vai ser quanto? Vamos fatorar aqui a raiz de 20, ó. Dá por 2, dá 10, dá por 2, dá 5, dá por 5, dá 1. Então, vai ser 2 raiz de 5 centímetros, né? Tá, esse é o raio. Só que ele não quer o raio, ele quer o quê, ó? O comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2πr. Então, eu já sei... Aqui é π, tá, gente? Tem um π aqui que eu esqueci. Aqui tem um π e aqui também tem um π. Então, o comprimento é igual 2 vezes o raio, que é 2 raiz de 5 π. Tá? Gente, não tem π nenhum, não. Eu tô muito doida. Não tem π, né? Aquele que é o raio. Tem o π ali na área só. Aí, aqui na fórmula que vai vir o π, tá? Então, o comprimento é igual 2 vezes 2, 4 raiz de 5 π centímetros. Então, esse é o comprimento da circunferência, tá? Então, corrijam aí. E agora, a gente vai fazer a número 15. A número 15, eu vou desenhar ela aqui pra vocês. A número 15, ela fala assim, ó. 2 cilindros foram dispostos lado a lado. Então, ó, tem 2 cilindros, um do lado do outro, encostados um ao outro. Um terceiro foi colocado sobre os dois, aqui em cima, ó. Formando uma pilha. Qual é a altura H da pilha que o diâmetro... Se o diâmetro da base de cada cilindro mede 40 centímetros. Então, ele quer saber a medida disso aqui, ó. Tá? Essa medida aqui. Aqui, a gente sabe que mede, ó, 40 centímetros o diâmetro, não é? Então, o meu raio aqui vai medir 20, certo? Ó, ele quer saber essa altura aqui. Então, ó, o meu diâmetro mede 40, então aqui mede 40, 40, tá? Então, o que a gente pode fazer para descobrir? Ele quer essa altura aqui. Bom, eu sei que aqui vai medir... Isso daqui, ele tá um pouco mais pra cima, então não vai ser exatamente 20 mais 20 mais 20 mais 20, tá? O que eu posso fazer? Eu tenho um triângulo equilátero aqui, tá vendo? Tá? E eu posso descobrir assim, ó, a altura desse triângulo, aí aqui sim, mais 20 e mais 20. Entenderam? Ó, eu tenho o triângulo, olha aí no desenho de vocês que fica mais fácil de entender. Se eu descobrir essa altura aqui, eu vou ter uma medida, aí aqui eu pego mais 20 e aqui eu pego mais 20 e descubro essa altura aqui, tá? Então, qual que é a altura do meu triângulo? A altura do triângulo equilátero é L sobre 2 raiz de 3, não é? Quanto que mede o lado do meu triângulo? Ó, é 20 mais 20, é 40, não é? Então, vai ficar 40 dividido por 2 raiz de 3. Então, vai ficar 20 raiz de 3. Aí, ele quer saber a altura dessa figura ali, né? A altura disso daqui, dos cilindros lá sobrepostos. Então, vai ficar 20 mais a altura mais 20. Então, vai ser 20 mais a altura, que é 20 raiz de 3, a altura do triângulo, mais 20. E agora é só a gente juntar esse 20 com esse 20, que vai dar 40 mais 20 raiz de 3. Beleza? Não pode somar esse 20 aqui, porque está multiplicando a raiz, tá bom? Então, essa aqui é a altura que formou ali com os cilindros, tá bom? E é milímetro, tá? Tô trabalhando com milímetro. Então, é mm. Beleza, pessoal? Pra gente terminar esse capítulo, só faltou a gente fazer o desafio. Então, vamos fazer o desafio rapidinho e aí a gente termina a aula de hoje com o nosso desafio, tá? O desafio, ele tá lá na página 339. E ele fala assim, ó. Resolva este desafio sem determinar as raízes. O que é maior? Raiz quíntupla de 5 ou raiz quadrada de 2? Então, página 339. O desafio.
Vamos lá. O que é maior? Raiz quíntupla de 5 ou raiz quadrada de 2? Pra gente saber isso, a gente tem que deixar os índices iguais, tá? Então aqui os índices são diferentes. Aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 2. Qual que é o mínimo múltiplo comum de 5 e 2? Não é 10? Então eu vou fazer aqui vira 10 e aqui vira 10. 5 vezes quanto que dá 10? 5 vezes 2. Aqui eu tenho o 1, então eu também vou multiplicar por 2. 2 vezes quanto que dá 10? 2 vezes 5. Aqui eu tenho o 1, então eu vou multiplicar por 5. Então vai ficar raiz décima de 5 ao quadrado e a raiz décima de 2 à quinta. Quanto que é 5 ao quadrado? 25. Então eu tenho a raiz décima de 25. E quanto que é 2 à quinta? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então aqui eu tenho a raiz décima de 32. Agora eu posso olhar, ó, quem que é maior, 25 ou 32? 32. Então quer dizer que a raiz de 2 é maior que a raiz quíntupla de 5. Beleza, pessoal? Então a gente finalizou agora o nosso capítulo, tá? Na próxima aula, na verdade ainda tem, né, algumas atividades complementares, mas o conteúdo em si e as tarefas, elas terminaram, tá? A próxima aula, a gente vai fazer a revisão para avaliação, tá? Então, na terça-feira eu vou mandar para vocês a revisão, tá bom? E daí vocês ficam tranquilos, não precisa fazer tarefa de casa, não tem tarefa de casa para vocês fazerem, tá bom? Então, até a próxima aula. Tenham um bom dia, um bom fim de semana, tá bom? Tchau, tchau!